Durante 30 anos, eu acreditei que estava vivendo uma história de amor. Daquelas que a gente vê em novela, sabe? Com altos e baixos, mas cheia de cumplicidade. Eu realmente pensava que havia encontrado o amor da minha vida. Acordava todos os dias ao lado dele com o coração tranquilo, certa de que estava segura, protegida, amada. Ele me chamava de minha rosa. Dizia que eu era sua fortaleza, que nada no mundo era mais importante do que a nossa família. E eu, como fui ingênua, acreditei em cada palavra. Por 30 anos, dediquei minha vida a esse homem. Lavei, passei, cozinhei, trabalhei dobrado para juntar dinheiro. Abri mão de sonhos, de viagens, de vontades. Tudo para construir, ao lado dele, o que chamei de lar. Mas no fundo, o que ele queria mesmo, era casa. A casa que construí com cada centavo do meu suor. O lar que planejei com tanto carinho, tijolo por tijolo, enquanto ele sorria, mentia e tramava pelas minhas costas. A verdade é que a minha história de amor era uma farsa, uma mentira bem contada. E o que eu vivi durante todo esse tempo foi uma armadilha. Eu demorei para perceber, mas quando a verdade veio à tona, veio como um vendaval. E nada, absolutamente nada, seria como antes. Meu nome é Rosa, tenho 68 anos. E se tem uma coisa que nunca escondi de ninguém, é que eu sempre acreditei no amor. Não aquele amor de cinema, cheio de flores e promessas impossíveis. Mas o amor verdadeiro, aquele que a gente constrói no dia a dia, entre uma xícara de café e uma toalha estendida no varal. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que mulher de verdade era aquela que segurava a casa, que amava sem esperar nada em troca, que cuidava do marido mesmo quando ele esquecia de cuidar dela. E eu levei isso a sério. Boba? Talvez. Muita gente já me chamou assim. Mas eu prefiro dizer que fui fiel. Fiel aos meus sentimentos, à minha família, ao que eu acreditava. Porque mesmo quando tudo parecia desmoronar, mesmo quando eu chorava sozinha no banheiro sem que ninguém visse, eu continuava acreditando que o amor podia vencer qualquer coisa. Só que ninguém me avisou que às vezes, o maior inimigo mora debaixo do mesmo teto. E que o coração, por mais forte que seja, também pode cansar de ser quebrado. Hoje eu estou aqui para contar a minha história. Não para me fazer de vítima, mas para mostrar que até o coração mais machucado pode se reerguer. E que nunca é tarde demais para dar a volta por cima. Eu tinha 34 anos quando conheci o Antônio. Ele não era o homem mais bonito da cidade, mas tinha aquele jeito de falar calmo, aquele sorriso tímido que parecia esconder segredos bons. Lembro como se fosse ontem. Ele apareceu na loja onde eu trabalhava, procurando um presente para a mãe. Tão educado, me chamava de senhora, mesmo quando eu dizia que não precisava. Uma semana depois, ele voltou. Dessa vez, disse que tinha esquecido de agradecer, mas eu sabia que não era só isso. Em menos de 2 meses, ele já estava jantando lá em casa. A minha mãe torceu o nariz no começo, mas ele sabia ser convincente. Me trazia flores do campo, daquelas simples, que ele mesmo colhia. Fazia questão de puxar a cadeira para mim, lavar a louça quando eu estava cansada, dizer que o que ele mais queria era construir um futuro juntos. E eu me entreguei. Pela primeira vez, me senti cuidada, olhada, desejada. Ele dizia que o nosso amor era um porto seguro. Que a gente ia envelhecer juntos, e que um dia veríamos nossos netos correndo pelo quintal. Naquele tempo, eu achava que tinha ganhado na loteria. O que eu não sabia é que o bilhete premiado era falso. Que por trás de cada carinho, existia um cálculo. Que por trás de cada abraço, havia uma intenção. E que, com o tempo, o homem que me prometeu o céu, me arrastaria pro inferno. Nosso namoro durou pouco mais de 1 ano. E antes mesmo de eu perceber, já estava com uma aliança no dedo e o sobrenome dele nos meus documentos. Casamos num salão simples, com flores emprestadas e música do rádio. Não teve vestido branco de renda nem lua de mel no litoral, mas teve sorriso, abraço apertado, e promessa. Lembro dele me olhando no altar e dizendo: eu posso não ter muito, Rosa, mas o pouco que eu tenho, é seu. Aquilo me desmontou. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Ele chegava cedo em casa, trazia pão quente e café no bule. Aos domingos,
Colocava samba antigo na vitrola e me chamava para dançar na sala, descalços. Eu ria. Eu me sentia viva. Era o tipo de amor que faz a vizinha dizer que sorte a sua, viu? E talvez fosse mesmo sorte. Ou talvez fosse só uma ilusão muito bem construída. Porque olhando agora, com os olhos que a vida me deu, percebo os pequenos sinais que eu insisti em ignorar. Como o fato de que ele nunca me deixava mexer no celular dele. Ou que evitava falar do passado. Ou que dizia que eu era sortuda demais por ter alguém como ele. Como se eu tivesse que me sentir grata, por ser amada. Mas na época, eu achava tudo isso normal. Porque a gente que ama, sempre arruma um jeito de justificar o estranho, de perdoar o que ainda nem aconteceu. A gente que ama, só quer acreditar que escolheu certo. Não foi de uma vez. A traição, ela começa como um fio de cabelo fora do lugar, quase imperceptível. Um detalhe que você sente, mas não consegue provar. Começou com um cheiro. Um perfume diferente no colarinho da camisa dele. Doce, feminino, caro. Não era o meu. Perguntei, tentando manter a voz firme. Que cheiro é esse? Ele riu. Disse que devia ser da moça do escritório, que tinha abraçado todo mundo no aniversário dela. Eu ri junto. Mas o riso morreu seco na garganta. Depois vieram os atrasos. Trânsito. Reunião. Precisei ajudar um amigo. Amigo esse que, curiosamente, nunca tinha nome. Certa vez, ele esqueceu o celular em casa. Foi a primeira vez que vi um número salvo como oficina 24 horas mandando corações e perguntando se ele viria dormir lá de novo. Meu coração congelou. Mas ao invés de confrontá-lo, eu chorei baixinho no banheiro. E limpei tudo com a toalha que eu mesma tinha bordado com nossas iniciais. Porque o medo de perder era maior que a coragem de encarar. E porque, no fundo, eu ainda achava que o problema era comigo. Que talvez eu tivesse engordado. Que talvez eu tivesse ficado velha demais. Que talvez o amor dele tivesse morrido. Porque eu não fui boa o bastante para mantê-lo vivo. E foi assim que eu virei prisioneira da dúvida. Dormi ao lado de um homem que, toda noite, parecia estar a quilômetros de mim, mesmo deitado no mesmo colchão. Um dia, ele chegou em casa com batom na gola da camisa. Vermelho. Eu olhei. Ele olhou de volta. E pela primeira vez, não tentou mentir. Apenas disse: Rosa, não começa. E foi aí que eu percebi que o pior tipo de traição é aquele que se torna rotina, quando ele nem tenta esconder. Porque, nesse momento, ele não teme mais perder você. Ele já perdeu. E a única que ainda não entendeu é você. Eu comecei a notar também que ele já não me tocava mais como antes. Os beijos ficaram mecânicos. Os abraços, frios, como se fossem obrigação. Às vezes, ele chegava do banho já trocado, evitando até o cheiro de perfume. Como se lavasse não só o corpo, mas a consciência suja. Teve uma noite, dessas em que o silêncio pesa mais do que qualquer grito. Eu estava deitada, ele também. Mas virado pro lado oposto, com o celular escondido entre as pernas, o brilho da tela iluminando só metade do rosto dele. A tela apagava quando eu virava o rosto. E eu fingia não ver. Fingir passou a ser meu papel preferido. Eu fingia que estava tudo bem. Fingia que o casamento era feliz. Fingia que eu ainda era suficiente. E por fora, eu sorria. Mas por dentro eu gritava. Gritava toda vez que ele chegava com a barba feita demais para uma terça-feira comum. Gritava toda vez que ele apagava o histórico do navegador. Gritava toda vez que a tal oficina 24 horas ligava depois da meia-noite. Uma madrugada, eu ouvi ele cochichando no banheiro. Claro que eu te amo, minha princesa. Ela não significa nada para mim. Eu estava na cozinha. A colher de chá caiu da minha mão e fez um barulho seco no chão de cerâmica. Ele saiu do banheiro com o rosto gelado, os olhos arregalados. Mas nem tentou explicar. Só ficou me olhando, como se a culpa fosse minha por ter escutado. Eu pensei em perguntar: quem é ela? Mas engoli seco. Porque no fundo, eu já sabia a resposta. A dúvida que me matava já era certeza. E a certeza doía mais do que qualquer mentira. Foi ali que algo dentro de mim começou a morrer. Não o amor, mas a esperança. A verdade
Ela não chega com aviso. Ela vem como um raio em céu limpo. Aconteceu numa tarde comum de sexta-feira. Eu estava organizando os armários, como fazia toda semana, quando encontrei uma caixinha escondida dentro de uma mala velha. Aquela que ele sempre dizia que ia doar. Curiosa. Abri. Dentro. Havia fotos, cartas, presentes embrulhados. E uma pulseira com o nome gravado. Sabrina. Sabrina. Eu nunca tinha ouvido esse nome da boca dele. As cartas não deixavam dúvidas. Eram dele para ela. Você é o que me dá forças para continuar com aquela mulher amarga. Queria dormir nos teus braços e acordar sem mentiras. Logo ela vai descobrir. Mas até lá, quero aproveitar cada minuto com você. Minhas mãos tremiam. Li, reli. E cada frase era como uma faca entrando devagar. E então, o celular dele apitou. A notificação na tela dizia: Amor, a velha já saiu de casa? Estou com saudade. Eu travei. Não chorei. Não gritei. Não desmaiei. Apenas fechei a caixa. E naquele instante, algo dentro de mim mudou. Ele não tinha me traído com um corpo. Ele tinha me traído com uma vida paralela. Com promessas a outra mulher. Com um amor secreto que zombava de mim todos os dias. Enquanto eu colocava comida no prato dele e lavava as cuecas sujas. Quando ele chegou naquela noite, com o mesmo sorriso fingido e o beijo gelado, eu já sabia que nada mais seria igual. Rosa, o que foi? Tá com essa cara por quê? Eu olhei nos olhos dele. Respirei fundo. E respondi. Eu sei de tudo. O silêncio que veio depois. Foi o mais ensurdecedor da minha vida. Eu não gritei. Eu não fiz escândalo. Apenas caminhei até a cozinha, peguei a caixinha com as cartas, joguei em cima da mesa e disse: Tá aqui a tua vida verdadeira. Ele ficou pálido. O rosto, antes seguro e arrogante, se transformou. Onde você achou isso? No mesmo lugar onde você perdeu a vergonha. Ele tentou pegar a caixa, esconder as provas como se fosse possível apagar tudo. Mas eu fui mais rápida. Não toca. Hoje quem vai falar sou eu. E eu falei. Falei de cada noite que dormi com o estômago doendo de chorar em silêncio. Falei das roupas novas que comprei achando que ele ia me olhar de novo. Falei das vezes que fiz jantares especiais só para vê-lo sorrir, enquanto ele sorria para outra. Ele tentou inventar, negar, desconversar. Eu fui fraco. Foi covarde. Eu ainda te amo. Não. Você amava a segurança, a estabilidade, o conforto. Eu era o lar. Ela era o motel. Quando ele viu que não teria perdão, a máscara caiu de vez. E daí? Você acha que é a única mulher traída no mundo? Eu respirei fundo. Me aproximei, olho no olho, e disse: Não. Mas vou ser uma das poucas que não vai aceitar calada. A partir dali, eu não era mais a Rosa que ele abandonava. Eu era a Rosa que ele jamais teria de volta. E isso, ele só entendeu tarde demais. A dor virou força. E a força virou silêncio. Ele achou que eu ia gritar, quebrar tudo, me humilhar. Mas eu estava cansada de gritar para quem nunca quis ouvir. Nos dias seguintes, comecei a planejar minha saída. E minha vingança. Sem alarde. Sem pistas. Comecei a guardar dinheiro em uma conta separada. Bem antes de contar qualquer coisa para alguém. Passei a gravar conversas. Reuni provas. Fiz cópias das cartas. Conversei com o advogado, coisa que ele jamais esperaria, porque ele me achava burra, dependente, fraca. Enquanto ele ria com a tal Sabrina, eu sorria por dentro, porque cada passo dele me dava mais munição. Um dia, pedi para ele assinar alguns papéis do banco. Assina aqui rapidinho, amor. É só para refinanciar o carro. Ele nem leu. Mal sabia ele que estava abrindo mão do que tínhamos em nome conjunto. Em menos de 2 semanas, tudo estava pronto. No sábado seguinte, organizei um jantar. Convidei a família inteira. Inclusive ela. A tal Sabrina. Fingi que não sabia de nada. Preparei a melhor lasanha que ele já comeu. E depois da sobremesa, levantei. Caminhei até a estante e tirei de lá a caixinha. Coloquei as cartas em cima da mesa. Uma a uma. Todos olharam em choque. Se alguém aqui ainda tinha dúvidas sobre quem ele é.
Tá aí a prova. Sabrina levantou vermelha. Tentou ir embora. Você sabia que ele é casado, Sabrina? Ela parou. Gaguejou. Ele disse que vocês estavam separados. Engraçado. Dormiu aqui ontem. O silêncio tomou conta da sala. E eu, com a mesma calma de quem serve o café da manhã, finalizei. Podem ficar juntos. Ele já assinou tudo o que precisava. Levantei. Peguei minha bolsa. A casa. Fica comigo. O carro. Tá no meu nome. O dinheiro. Já transferi. A vergonha. Essa é toda sua. Saí pela porta da frente. De cabeça erguida. Pela primeira vez, livre. Enquanto todos à mesa ainda digeriam a sobremesa e a traição servida fria, eu olhei ao redor e senti algo diferente. Paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle. Ele tentou disfarçar. Isso não é o que parece. Não. Então leia em voz alta, querido. Leia a carta onde você diz que eu sou velha, amarga e conveniente. Ele não conseguiu. Engoliu seco. A mãe dele estava em choque. A irmã, com vergonha de me encarar. E Sabrina, saiu correndo como se o próprio nome fosse uma maldição. Mas eu não gritei. Não chorei. Apenas fui até a porta, abri com calma e disse: a partir de hoje, esta casa volta a ser minha. Nos dias seguintes, ele implorou. Mensagens, ligações, flores na porta. A gente pode consertar. Eu fui um idiota. Sim, foi. Mas idiotas não moram aqui. E nem voltam. Eu doei as roupas dele. Mudei as fechaduras. E com a ajuda do advogado, deixei tudo legalizado. Alguns amigos diziam: você foi cruel. Cruel. Crueldade foi o que vivi em silêncio por 3 décadas. O que eu fiz foi justiça. O tipo de justiça que o tempo demora a entregar, mas que, quando chega, vem como um vendaval que varre cada resto de sujeira acumulada sob o tapete. Hoje, ele conta uma versão bem diferente da história. Diz que eu fui fria, que destruí ele, que o troquei por dinheiro. E eu deixo, porque agora, quem vive de mentira é ele. Eu recomecei. Com dignidade. Com liberdade. Com o coração remendado, mas finalmente batendo por mim. No começo, foi estranho. A casa estava silenciosa. Pela primeira vez em décadas, o controle remoto era só meu. A cama estava inteira. E eu também começava a me sentir inteira. Demorei para entender que o que doía não era a saudade dele, era a ausência de mim. Durante anos, me moldei para caber no mundo dele. Cortei sonhos, segurei lágrimas, diminuí minha luz. Agora, cada pequeno gesto era uma revolução. Pintar a parede da sala de verde. Usar o vestido que ele dizia que me envelhecia. Comer na cama. Sair sem avisar. A liberdade tem um gosto agridoce no início. Mas logo vira o melhor tempero da vida. Voltei a estudar. Entrei em um grupo de leitura na biblioteca do bairro. Comecei a escrever um diário, que virou livro. Uma das histórias mais lidas. A minha. Mulheres começaram a me procurar. Umas queriam entender como sair de relacionamentos abusivos. Outras só queriam ouvir: você também consegue. E eu dizia, olhando no olho: consegue sim. E vai conseguir antes do que imagina. Porque reconstrução não é luxo de gente rica. É necessidade de gente viva. Hoje, quando olho no espelho, vejo marcas, rugas, cicatrizes. Mas cada uma delas me conta uma vitória. Eu sou a mulher que sobreviveu ao próprio fim. E ainda assim teve coragem de recomeçar. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, talvez também esteja pronta para se libertar. Então vá. Se refaça. Porque depois da dor, vem o brilho de quem não aceita menos do que merece. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo. Você já viveu algo parecido? Sua voz pode inspirar outra mulher a se libertar também. E se você quer mais histórias reais como essa, de dor, superação e renascimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é um grito de liberdade. E o próximo pode ser o seu.